Bom dia, nosso grupo vai falar sobre as doenças bacterianas. Vamos começar com a sífilis. A sífilis é uma doença sistêmica, infecciosa, causada pela bactéria anaeróbica Treponema pallidum, podendo afetar qualquer órgão do corpo. Sem um tratamento, ela pode desaparecer, mas permanece assintomática e continua evoluindo por meses ou anos, e resulta em problemas neurológicos, cardiovasculares ou ósseos. A sífilis apresenta estágios clínicos, como a primária, a secundária, latente e terciária. Ela é uma doença sexualmente transmissível, que é quando ocorre o ato sexual sem proteção, ou para transmissão vertical, que é quando ele passa de mãe para filho na gestação ou no parto. As lesões orais da sífilis podem ser múltiplas e com características diversas, o que aumenta a complexidade do diagnóstico. As manifestações mais comuns são das placas cinzentadas, úlceras com bordas irregulares e esbranquiçadas, placas mucosas, nódulos, manchas e erosão. A sífilis apresenta aspectos clínicos inespecíficos, sendo mimetizadora de outras condições. Por isso é fundamental que o profissional conheça os possíveis diagnósticos diferenciados. Sífilis primária. Há geralmente uma ferida única no local de entrada da bactéria, que aparece entre 10 a 90 dias após o contágio, e tem uma remissão espontânea entre 2 a 12 semanas após a exposição inicial. Esta fase é resultante da disseminação hematológica e linfática da infecção. Normalmente não dói, não coça e não tem pus, podendo estar acompanhada de ínguas na virilha. Sífilis secundária. Os sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses após o aparecimento e cicatrização da lesão ulcerada. A manifestação mais comum são manchas vermelhas por todo o corpo, como vemos aqui nas imagens ao lado. O acontecimento cutâneo está associado à febre, dor no corpo, dor de garganta, perda de apetite, emagrecimento e aumento generalizado dos gânglios. Essas lesões possuem uma grande quantidade de micro-organismos e são altamente infectantes. As pessoas com sífilis secundária podem ou não ter histórico de lesão ulcerada, já que a lesão inicial pode não ter sido notada por ser indolor. Sífilis latente. Na sífilis latente é o período que se segue ao desaparecimento das manifestações da sífilis secundária. O indivíduo fica completamente assintomático por meses ou por anos, embora esteja infectado e a doença continue a evoluir. Ela pode ser dividida em sífilis latente recente, com menos de 2 anos de infecção, ou sífilis latente tardia, com mais de 2 anos de infecção. Sua duração é variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas da sífilis secundária e da sífilis terciária. Sífilis terciária. Entre 25 a 40% dos indivíduos não tratados evoluem para a sífilis terciária, apesar das regressões clínicas iniciais. As manifestações das sífilis terciárias podem ocorrer entre 2 a 40 anos após a infecção inicial, podendo haver comprometimento ocular, cardíaco, hepático, neurológico, articulares e ósseos, podendo levar à morte. Sífilis congênita. Durante a gravidez, a sífilis materna sem tratamento pode resultar em aborto, parto prematuro, cegueira, recém-nascido com sinais clínicos de sífilis congênita, surdez ou, mais frequentemente, no nascimento de uma criança aparentemente saudável que desenvolve manifestações posteriormente. A transmissão da mãe para o filho pode ocorrer em qualquer período da gestação e em qualquer estágio da doença, sendo mais frequente em gestantes com sífilis primária ou secundária. Diagnóstico. O teste rápido de sífilis está disponível nos serviços de saúde do SUS, sendo prático e de fácil execução, com leitura do resultado em no máximo 30 minutos, sem a necessidade de estrutura laboratorial. O TR de sífilis é distribuído pelo Departamento de Condições Crônicas, como parte da estratégia para ampliar a cobertura diagnóstica. Nos casos de TRs positivos,
Uma amostra de sangue deve ser coletada e encaminhada para a realização de um teste laboratorial para a confirmação do diagnóstico. Em caso de gestante, devido ao risco de transmissão ao feto, o trabalho deve ser iniciado com apenas um teste positivo, sem precisar aguardar o resultado do segundo teste. Nas fases iniciais, o diagnóstico pode ser confirmado pelo reconhecimento das bactérias no exame de sangue ou nas amostras de material retirado das lesões. Na fase avançada, necessita de exame líquido para verificar o comprometimento ou não do sistema nervoso. Tratamento. O tratamento da sífilis é feito com antibióticos, em geral penicilina bezantina, e o esquema deve ser adequado ao estágio da doença. Esse tratamento deve ser seguido rigorosamente de acordo com as orientações médicas. O parceiro sexual necessariamente também deve ser tratado. Na gravidez com sífilis, o tratamento adequado evita o adoecimento do feto. Referências: saude.gov.br e drauziovarela.ou.com.br. Olá, bom dia. Me chamo Eduarda Moreira e hoje eu tenho um imenso prazer de apresentar algumas informações para vocês sobre impetigo. Impetigo é uma doença altamente infecciosa, é uma infecção superficial acometida por uma bactéria mais habitual atingir a epiderme. Como eu já falei, é altamente contagiosa. Porém, ela deixa de ser contagiosa a partir da utilização de um tratamento com antibióticos e pomadas tópicas. Quais são os patógenos principais dessa doença? São Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes, que são os principais causadores dessa infecção. É uma doença primária, mas pode ocorrer de ser uma doença secundária, através de uma lesão, um corte, alguma criança, alguma pessoa pega um copo ou qualquer objeto, uma roupa, e acaba passando o dedo sem querer nessa lesão, pode ocorrer secundariamente. Essa lesão pode se agravar e tem chance de acontecer mais em pessoas com problemas sistêmicos, como, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, tem de 60% a 90% a mais de chance de contrair essa infecção. Frequentemente ocorre em crianças de 2 a 5 anos, por questão de creche, de não ter aquele cuidado, eles não têm aquela percepção, pegar na boca do coleguinha, passa no braço ou qualquer outra mucosa. Também, quando ocorre em crianças com 2 anos, é comum que essa incidência da lesão ocupe metade do corpo e até o corpo todo. Já em criança de 12 anos em diante, ela ocorre em algumas regiões localizadas, como perto do nariz, em cima do lábio. E o impetigo bolhoso, são dois tipos, impetigo bolhoso e não bolhoso. O bolhoso predominante ocorre em neonatos, ou seja, prematuros, recém-nascidos, bebês que ainda estão amamentando. E o não bolhoso ocorre de 2 anos a 5 anos, 6 anos, e também pode ocorrer em pessoas adultas. Impetigo não bolhoso é causado pelo principal patógeno Staphylococcus pyogenes, que tem a característica de formar uma bolha e rapidamente vir se tornar a vesícula através da erosão por conta de um dos sintomas ser a coceira local. Quando ocorre essa erosão, vem se formar uma crosta cor de mel, que é bem específica dessa lesão, e logo após, quando há o rompimento dessa bolha, vem se liberar um líquido pútrido. Ou seja, muitos pacientes, por decorrência dessas lesões estar localizada ao redor da fossa nasal, queixo, lábio superior, relatam sobre o odor pútrido que é liberado depois que há a erosão dessas bolhas. Por muitas vezes, a incidência ocorre, como eu já falei, nas fossas nasais, ao redor dos lábios, queixo, região de colo, ombro. Só que 90%, quando ocorre em crianças, 90% acontece na face, em crianças maiores de 2 anos. Já em adultos, ocorre em mãos, entre dedos, antebraços, braços, colos. Raramente ocorre em crianças menores de 2 anos, mas há incidências de ocorrer também. E quando a cura não se deixa nenhuma cicatriz, mas quando a criança adquire essa lesão, essa infecção,
é indicado para que haja uma separação dessa criança, 2, 3 dias, para que não venha ter a contaminação entre outras crianças, e pois as crianças não tenham cuidado. Pega o brinquedo do coleguinha, que o coleguinha passou na boca, leva qualquer mucosa, não tem aquele cuidado de higienizar a mão, não tem aquela noção de o perigo que pode estar ocorrendo. E quando isso ocorre, muitas mães relatam que as crianças choram de dor, coçam, mesmo não podendo, e a gente indicando que não coce, para que não venha transmitir para outra região, coçar da mão, passar na boca, que venha ocorrer outra lesão. Mesmo assim, as crianças não têm essa noção. Então, é indicado que a gente aconselhe para que não venha coçar. Então, muitas crianças relatam esse. O impetigo bolhoso tem como principal causador Staphylococcus aureus, que é um produtor de toxinas, ou seja, ele acaba produzindo toxina, que acaba tendo aquela característica do impetigo bolhoso, aquela secreção, aquele líquido amarelo, líquido branco, com altamente característica do impetigo bolhoso. Tem um formato de vesículas maiores, ou seja, bolhas maiores. Não é como o não bolhoso, que é pequenas, é solitária, aparentemente solitária, não é em grupo, não aparenta ser em grupo. Tem a incidência de ocorrer em crianças menores de 2 anos. Por quê? Por que ocorrer em crianças menores de 2 anos? Pelo motivo de crianças terem aquele momento da creche, da escolinha, ter contato com outras crianças e não ter um cuidado, por exemplo, passa, coça, passa a mão, passa em qualquer mucosa, pega num copo, pega num brinquedinho colega passa o brinquedinho na mão, a caneta na mão, isso acaba ocorrendo a contaminação. E também pode ser ocorrida por outras maneiras. Por exemplo, um inseto, uma muriçoca, foi lá, picou, causou uma lesão miliciliar, ou seja, causou uma coceira. Como essa criança pegou no copo, essa coceira ele vai entre as unhas e coça. É mais um motivo de contaminação. Também tem pela criança, pega um brinquedo, como eu já falei, pega um brinquedo do coleguinha, pega alguma coisinha, aí vai. Quando coça, o que ocorre? Quando coça, acaba rompendo essa bolha. Não tem aquele cuidado. Quando ocorre o rompimento dessa bolha ou dessa vesícula, acaba deixando uma lesão vermelha, carne. Como o povo fala, tá em carne viva. É pela ocorrência de a criança coçar, naquele movimento, daquela agonia, não ter aquele cuidado, coçando e acabando deixando a lesão inflamada, tem a característica da lesão ficar úmida. Não dói, mas aquela coisa de coçar. E, em geral, onde ocorrem essas lesões, onde aparenta, quais lugares mais predominantes? Na região do peito, braços, abdômenes, nádegas. E principalmente em crianças, tem como incidência na região perto da mucosa, dos olhos, boca, cotovelos, antebraços, pela questão deles coçar, não ter aquele cuidado de higienizar a mão. E, Eduardo, vai ficar marca pela questão de coçar? Não. Com o tempo, há o desaparecimento da lesão, não deixando. Como podemos diagnosticar o impetigo? Bem, vai depender da característica clínica da lesão no paciente e também da epidemiologia do paciente, ou seja, vamos observar a lesão. Também, em geral, em cerca de 100%, 90% vai se dar benigna, ou seja, em 90% a biópsia ela vai dar benigna. E também podemos recorrer a exames complementares para diagnosticar o impetigo. Bem, chegamos nas complicações do impetigo. Caso não for realizado o tratamento ordenado pelo profissional de saúde responsável, vai se chegar a um estágio grave, que é chamado de ectina, que é a forma mais grave da lesão na epiderme. A lesão ela pode ser secundária, ocasionando alguns sintomas, que são eles: dor, coceira, odor prútido, e vai acarretar uma camada de pus na lesão. As cicatrizes e as lesões elas vão se localizar em alguns locais, que são eles faces e nas suas extremidades, por muitas vezes ocasionando desconfortos nos pacientes que têm essa doença. O tratamento de impetigo vai se dar logo após o diagnóstico da lesão.
O tratamento ele vai começar logo após, ali, no máximo, estourando 48 horas após o diagnóstico. E deve-se ter um cuidado redobrado sobre a higiene no local. Bem, deve-se usar gases e soro fisiológico, que deve ser feito ali 3 vezes ao dia, tarde, noite e manhã. E deve-se remover aquelas costas que criaram sobre a lesão. Bem, se o paciente ele for saudável e tiver poucas lesões, cerca de 4 ou 3 ou 5, e não tiver apresentando sintomas, ele vai ser feito o tratamento tópico, como uniporicina 2% ou ácido fúdico. Caso o paciente estiver com muitos sintomas e estiver apresentando muito adoecimento no local da lesão, o tratamento ele vai ser feito sistêmico, com a aflexina ou aflodoxina por 10 dias ou amoxicilina clovaluro. Bem, devemos marcar um xizinho nessa questão, pois há muitos pacientes que, infelizmente, eles não fazem o tratamento certinho. Fazem ali 7 dias, 8 dias, mas não toma certinho. Devemos ter um cuidado redobrado, pois devemos fazer o tratamento certinho para que a lesão diminua e acabe sumindo do local, pois devemos fazer o tratamento certinho. Bem, já em bebê, deve-se ter um cuidado redobrado, pois estamos falando de uma criança que vai mexer, vai coçar, não vai ter aquela noção que é uma lesão e estamos tratando. Deve-se usar no local um antibiótico, uma pomada antibiótica, aplicada ali diariamente, cerca de 2 vezes ao dia. E deve-se limpar com água morna, ou gases, ou algodão no local. Quem for limpar, deve-se tomar um certo cuidado, pois estamos falando de criança. E caso a infecção for severa, deve ser receitado um antibiótico que vai ser prescrito pelo médico responsável. Já o tratamento, não temos ali uma noção certa de quantos dias vai ser solucionado. Que ela vai reduzir, vai ser entre 7 a 10 dias. Infelizmente, não temos uma noção certa, mas ali entre 7 e 10 dias vai se solucionar a lesão, ela vai diminuir. Olá, agora eu vou falar sobre tuberculose. O que é tuberculose? É uma infecção bacteriana transmissível curável. Ela é uma doença infecciosa, que afeta principalmente os pulmões. Essa infecção pulmonar causa sintomas como febre, tosse, perda de peso, dor no peito, entre outros. A bactéria responsável pela tuberculose é a Mycobacterium tuberculosis. A transmissão é feita de pessoa para pessoa, através de gotículas liberadas na respiração. Qualquer indivíduo pode contrair tuberculose, mas certos fatores de risco podem aumentar a probabilidade de transmissão da doença. Entre esses fatores, temos as alterações no sistema imunológico. Um sistema imunológico que é saudável combate com sucesso as bactérias da tuberculose e mantém a infecção confinada. No entanto, se o sistema imunológico enfraquece, a defesa pode ficar comprometida e, consequentemente, a bactéria ganha terreno, entre aspas, e o indivíduo acaba por desenvolver tuberculose ativa. Manifestações clínicas e diferentes estágios, latente e ativa. A tuberculose primária é a forma mais comum após a infecção. Resulta numa pequena área de pneumonite, ocupando geralmente o terço médio do pulmão, e por uma adenomegalia hilar ou mediastínica homolateral. Após essa fase inicial, o sistema imunológico geralmente evita que as doenças se propaguem, mas pode abrigar as micobactérias que causam a tuberculose. Por esse motivo, faz-se uma distinção entre 2 tipos de tuberculose, que é a latente e a ativa, que eu irei falar nos próximos slides. A possibilidade de transmissão ocorre na fase ativa. Tuberculose ativa. Na tuberculose ativa, a doença pode contagiar outros indivíduos. Essa reativação ou tuberculose secundária pode ocorrer nas primeiras semanas após a infecção ou pode ocorrer anos mais tarde. Não podemos falar num período de incubação da tuberculose, mas o processo de transformação de tuberculose
Uma infecção em doença pode demorar anos, inclusive nunca ocorrer. E os seus sinais e sintomas seriam tosse com duração de 3 ou mais semanas, expectoração com sangue, dor no peito ou dor com respiração ou tosse, que é vulgarmente falada pelo povo como uma pontada. Ai, eu tô sentindo uma pontada e tô sentindo uma dor nas costas. Perda de peso involuntária, fadiga, febre, sono noturno, arrepios, perda de apetite, rouquidão ou dor de garganta. Tuberculose latente. Na tuberculose latente, temos uma situação em que existe uma infecção por tuberculose, mas as bactérias elas não permanecem no corpo, no estado inativo e não causa sintomas, ou seja, ela está lá, mas é como se ela não tivesse. Mas a tuberculose latente não é contagiosa. E ela também é chamada de tuberculose inativa ou tuberculose infecção. Tuberculose extrapulmonar. É uma doença ativa não tratada, que afeta geralmente os pulmões, mas ela pode disseminar para outras partes do corpo através da corrente sanguínea. Uns exemplos de tuberculose extrapulmonar incluem tuberculose óssea, que causa dor nas costas e rigidez, são as suas principais complicações, né? Temos a doença articular, artrite tuberculosa, que geralmente afeta as ancas e os joelhos. Tuberculose cerebral, causa inflamação das membranas que cobrem o cérebro. Isso pode causar dor de cabeça duradoura, intermitente, que ocorre durante semanas. Alterações mentais também são possíveis na tuberculose cerebral. Tuberculose ganglionar. Quando a doença provoca um aumento do tamanho dos gânglios linfáticos nos pescoços, axilas. Tuberculose urinária. Se a tuberculose afeta o rim, é uma tuberculose renal e bexiga, podendo causar sangue na urina, que sangue na urina geralmente é o que o paciente vai falar para o doutor por não saber o termo certo, mas seria hematúria o nome disso. Tuberculose hepática. O fígado e os rins ajudam a filtrar os resíduos de impurezas da corrente sanguínea. E com a tuberculose, com essa bactéria, essas funções ficam prejudicadas no caso de estarem infectadas. Ou seja, prejudica uma das principais ações, né, dos rins e do fígado também. Tuberculose miliar ou tuberculose cutânea. Quando a tuberculose afeta a pele. Tuberculose pleural. A tuberculose pleural é um tipo de tuberculose que afeta a pleura. Além das coisas que eu acabei de mencionar, praticamente todos os órgãos podem ser envolvidos. Tuberculose ocular nos olhos, tuberculose intestinal no intestino, tuberculose peritoneal, etc. Na tuberculose extrapulmonar, os sinais e sintomas podem variar bastante de acordo com o órgão afetado. Diagnóstico. Verificação dos nódulos linfáticos. Durante o exame físico, o médico pneumologista vai verificar se os nódulos linfáticos estão aumentados. Depois, o médico vai, através de um estetoscópio, ele vai auscultar e vai atentamente os sons que os pulmões vão emitir, enquanto o paciente respira. Nas fases iniciais, o diagnóstico pode ser confirmado pelo reconhecimento da bactéria no exame de sangue ou nas amostras de material retiradas das lesões. A ferramenta de diagnóstico mais frequente utilizada para a tuberculose é a prova de Mann-Tox. A ferramenta de diagnóstico, essa que eu acabei de descrever, embora os exames de sangue sejam comuns, ela
ela é usada uma pequena quantidade de substância chamada PPD, tuberculina, é injetada logo abaixo da pele do antebraço. E aí o que acontece? Após 48 horas a 72 horas, a enfermeira vai verificar o local, né, que teve a injeção, para verificar se tem alguma modificação. Se tiver enduração ou elevação, significa que provavelmente existirá uma infecção por tuberculose. O tamanho da reação determina se os resultados do teste são significativos. Se existir uma prova de Maltox positiva, o médico pode solicitar uma realização de raio-x de tórax. E se o raio-x de tórax apresentar sinais de tuberculose pulmonar, deverão ser colhidas amostras de exportação, escarro, entre aspas, para a pesquisa bacilo álcool ácido resistente. Tratamento. O tratamento da tuberculose é um processo lento. Em média, a duração do tratamento é consideravelmente superior quando comparada a outras infecções bacterianas ou infecções virais. O tratamento antibiótico deve ser administrado pelo menos entre 6 a 9 meses. A seleção dos fármacos a usar, o tempo do tratamento e eventuais procedimentos depende da idade, das comorbilidades, da possível resistência aos fármacos, da forma de tuberculose, se ela é latente ou se ela é ativa, e da localização da infecção no organismo. Se o diagnóstico for de tuberculose latente, eu esqueci de falar dos outros. Temos, então, esses antibióticos seriam o isoniazida, rifampicina, etanbutol, pirazinamida. Se o diagnóstico for de tuberculose latente, talvez seja necessário tomar apenas um tipo de medicamento contra a tuberculose. Então, esses 4, se você tivesse um exemplo, se você tivesse a tuberculose latente, não precisaria tomar esses 4 que eu citei. Porém, na tuberculose ativa, se estivermos perante uma linhagem resistente, ele vai ter que fazer o uso desses. Mas tem uma forma de simplificar o tratamento, que existe o COXIP-4, que é um comprimido contendo dose fixas combinado desses 4 fármacos. Então, é como se fosse 4 em 1. Temos essas unidades que estão aparecendo aí na tela, o nome de cada remédio individualmente, e também temos esse, que é como se fosse 4 em 1. É vantajoso ter esses 2 tipos, porque esse 4 em 1, colocando entre aspas, né, ele é muito mais prático. Você não precisa ter que ficar se preocupando em tomar tal remédio em tal hora. Mas tem locais que ele não é encontrado, então a gente vai ter que usar os outros de forma adequada. E é isso.